Uma boa noite a todos. Tem sido um domingo abençoado por nosso Deus. E agradecemos a Deus pela honra e a oportunidade que Ele nos concede de chegarmos até você, através da Igreja Nova Vida, através do ministério, através da palavra de Deus e também através das orações. Que Deus abençoe, que Deus esteja conosco, que Deus nos dê inspiração mais uma vez para que possamos alcançar a sua vida e abençoar o seu coração. Eu quero ler um salmo que foi lido pelo Bispo Tito aqui no nosso encontro de oração e jejum, no início deste mês de outubro, que é o Salmo 66, né? Ele leu o versículo 20, mas eu quero ler a partir do versículo 16, que diz assim: venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus. Vou contar-lhes o que Ele fez por mim. A Ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que Ele dirigia. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor, e nem afastou de mim a sua graça, como diz outra tradução. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nos aproximamos de Ti com louvor, com temor e tremor no coração. Que esta palavra, Senhor, possa abençoar todos aqueles que nos acompanham e vão nos acompanhar neste momento. Muito embora o texto, o salmo, a expressão do salmista é conhecida, que esta palavra venha, Senhor, como uma fonte de águas renovadoras para as nossas vidas, para que as nossas orações sejam renovadas, assim como a nossa esperança, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O Senhor ouve as orações. Isso é verdade. Isto é verdade. Se o Senhor ouve, aceita e não rejeita a oração, é porque Ele consente em receber. Ele consente em aceitar as nossas orações. Rejeitar. O que significa este verbo rejeitar? Nós sabemos o que é. É recusar, é declinar, é desaceitar, é desacolher, é preterir, repelir, refusar, rechaçar, repulsar, deixar. Este salmo é um salmo de louvor a Deus por atender às orações. Parece que Deus salvou o autor deste salmo, provavelmente um rei, da ameaça de um inimigo, de um adversário. E que esse livramento abrangeu também a nação inteira. Em razão disso, o louvor é oferecido no templo, em cumprimento a um voto. Nós podemos verificar isso no texto sagrado, no relato deste salmo. As palavras traduzidas neste salmo são traduzidas assim por louvor e oração. Tanto a tradução de louvor e oração são muito semelhantes.
mostrando para mim e para você que tanto a oração como o louvor devem caminhar juntos. Então eu quero deixar aqui 4 verdades, introduzindo essa mensagem. Provavelmente este rei, quando ele diz assim, louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Uma outra tradução diz assim, nem afastou de mim a sua graça. Para que Deus, queridos, não rejeite a oração, para que Deus não rejeite a oração, não podemos permitir que o pecado acalente no coração, que o pecado adormeça no coração, que o pecado faça morada na nossa vida. É o que o salmista revela aí no versículo 18. Se eu acalentasse, adormecesse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Então essa aqui é a primeira verdade, queridos. Para que Deus não rejeite a oração, não podemos permitir que o pecado se instale, se estabeleça, faça morada na nossa vida. Veja que bênção, queridos. Que privilégio. Que maravilhoso saber que há um Deus nos céus que nos ouve. Pode parecer assim algo muito comum, mas é verdade. Um Deus que não rejeita. Um Deus que responde às nossas orações de forma favorável. Isso deveria nos animar, ou deve nos animar, e encher os nossos olhos de expectativas, os nossos corações de fé, nosso espírito de entusiasmo e louvor ao Deus eterno. Como na canção que nós cantamos, invisível, mas real. Ouça, ter o conhecimento de que Deus nos ouve, de que Deus não rejeita a nossa oração, deveria e deve nos alegrar no que este Deus Todo-Poderoso é capaz de fazer e realizar. Como dizia o pastor David Wilkerson, já falecido, lá no Brooklyn, na sua igreja, não importa se as pessoas não oram, eu vou orar. Não importa se as pessoas não leem a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Como disse um pensador, a oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. Eu acho bonito isso. Eu acho lindo isso. Eu acho verdadeiro. Eu acho pertinente para esse momento. A oração faz desaparecer a distância entre o homem e Deus. Às vezes, queridos, às vezes, queridas, basta uma pequena oração para acalmar um coração agitado e inquieto. Então, esta é a primeira verdade. Que o seu coração seja um coração santificado, puro, um coração limpo, que possa agradar o nosso Deus, para que Ele possa nos ouvir e não rejeitar as nossas orações. Segunda verdade, para que Deus não rejeite a oração, é preciso manter a fidelidade, a sinceridade e, acima de tudo, praticar o que Deus realmente se agrada. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do rei Ezequias, rei de Judá.
naqueles dias, este rei, Ezequias, ficou doente, diz a palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, à beira da morte. Hoje, a doença, ouça, a doença era grave, era letal. Naqueles dias, Ezequias ficou doente à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. Ou não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Qual foi a oração que ele fez, queridos e queridas? Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera, e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou copiosamente, amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, que estava no pátio do palácio, depois de entregar a sentença ao rei Ezequias. Vá dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E ainda veio uma promessa da parte de Deus. Uma outra promessa. E eu livrarei você, essa cidade, das mãos do rei da Síria. Eu defenderei esta cidade. Veja, além da doença letal, além dos problemas no palácio, além das ameaças de Senaqueribe, rei da Síria, ele, graças a Deus, teve condições de manter a fidelidade e a sinceridade e uma conduta e uma postura espiritual que realmente Deus se agradava e aprovava. Então, querido, para que Deus não rejeite a oração, é preciso manter a fidelidade, a sinceridade e praticar o que realmente Deus se agrada. Amém? São receitas, queridos. A Bíblia é um livro de receitas. Uma terceira receita, para que Deus não rejeite a oração, é necessário buscar o favor de Deus, se humilhar e orar com um coração cheio de arrependimento e temor. Que foi o que aconteceu com o descendente do rei Ezequias, o rei Manassés, que foi um rei terrível. Deixa eu ler um pouco a respeito da sua história, da sua vida, a sua biografia. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. Muito tempo. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Quais foram estas práticas? Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias, veja, era filho de Ezequias, havia demolido. Também ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. E inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhe prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Veja. Incrível. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício, no vale de Ben-Rinom. O que mais este homem fez, amados? Este rei praticou feitiçaria,
adivinhação, magia, provocando a ira de Deus. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Ele tirou o nome do Senhor e colocou um ídolo. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiveram cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei em todas as leis, os decretos e as ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Os profetas foram ignorados. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Aí, queridos, o que aconteceu com este rei? Que praticou tudo isso, que provocou a ira de Deus, que fez pior do que as nações que habitavam naquela região. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Olha, queridos, como é que Deus não rejeitou a oração de Manassés? Como é que Deus ouviu e respondeu a Manassés? Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu, aleluia, e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém, tirou da Babilônia, que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Ah, queridos, para que Deus não rejeite a nossa oração, é necessário buscar o favor de Deus, se humilhar e orar com um coração cheio de arrependimento e temor, como o fez, como foi o rei Manassés. E para terminar, querido, esta receita, essa receita dos céus para a nossa vida, para que Deus não rejeite a oração, é preciso interceder em favor de outras vidas, de outras pessoas. Por que eu estou dizendo isso? O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam. Pois a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Então, Arão, irmão de Moisés, desorientado, precipitado, de forma insensata, pediu para que os israelitas tirassem os seus brincos, as suas pulseiras, as suas argolas de ouro, e com um buril, um maçarico, ele derreteu aquele ouro, aquelas argolas, aqueles brincos, aqueles pendentes, aqueles braceletes,
e modelou num bezerro de ouro. E ainda declarou: ó, estes são os deuses que vos tiraram da terra do Egito. E imediatamente o povo começou a celebrar, a se alegrar, a oferecer sacrifícios, holocaustos, fazer uma festa. E a ira de Deus se acendeu contra Arão e os israelitas, a ponto de Deus dizer a Moisés: Moisés, desce depressa, porque o povo que você tirou do Egito já se desviou, já se corrompeu. Este povo é um povo obstinado para o mal. E Deus manifesta o desejo de destruir aquele povo, de fazer de Moisés um povo novo, uma outra nação. Aí Deus revela o seu desejo, a sua indignação, a sua tristeza, a sua ira para Moisés. E o que Moisés faz, queridos? Deus começa a interceder em favor daquelas vidas. Por isso que eu estou dizendo que Deus não rejeita a oração daqueles que intercedem em favor de outras pessoas. Senhor, disse Moisés, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés perguntou para Deus. Porque diriam os egípcios, foi com intenção maligna que ele os libertou para matá-los nos montes e bani-los da face da terra. Foi para isso, Senhor. Arrepende-te do fogo da tua ira, tem compaixão e não tragas este mal sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, aos quais juraste por ti mesmo: farei que os teus descendentes sejam numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra que lhes prometi, que será a sua herança para sempre. E sucedeu, queridos, que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. E você percebe que mais uma vez a ira de Deus se levanta contra o povo. Moisés entra em cena mais uma vez. Ora, intercede, na certeza que Deus não rejeitaria a sua oração. A fim de, ele colocou a sua própria vida espiritual em risco, em favor daquele povo. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu este povo. Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, olha a oração de Moisés. Eu te rogo. Era mais do que uma oração, ele estava rogando. Ele estava suplicando. Perdoa-lhes o pecado, senão, risca-me do teu livro que escreveste. Então, queridos, para que Deus ouça a nossa oração, nós precisamos aprender a interceder por vidas. Vidas que estão sofrendo. Vidas que caminham sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança. Precisamos interceder por aquelas pessoas que estão distantes de Deus. Que muitas vezes, até por ignorância, provocam a ira de Deus. Com as suas práticas, com as suas atitudes. Que Deus nos ajude. Às vezes eu vejo certas cenas acontecendo
no mundo, nesse país, nessa cidade. A gente vê aquelas pessoas fazendo aquele sacrifício tão grande para cumprir os seus votos. Eu digo, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Foi o que o Estevão fez quando estava sendo apedrejado. Foi o que Jesus fez quando estava na cruz, vendo o que estavam fazendo com ele. Que Deus nos dê um louvor, como deste rei, deste Salmo 66. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia. Amém, queridos? Amém? Então, se Deus não rejeita as nossas orações, nós podemos orar e nós podemos ter a certeza de que Ele, além de ouvir, há de nos responder. O apóstolo João diz assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Primeiro nós temos que orar. Pedimos a Ele aquilo que é da vontade dEle, não da nossa. E se Ele nos ouve, diz a palavra, podemos ter absoluta certeza e a plena convicção que Ele há de responder cada uma das nossas orações e suprir em Cristo Jesus todas e cada uma das nossas necessidades. Amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana abençoada. Não importa se as pessoas não oram. Diga para você mesmo, para você mesma, eu vou orar. Amém? Uma simples oração pode acalmar o coração daqueles momentos de inquietação. Que seja assim na minha vida, que seja assim na tua vida, hoje e para sempre. Uma boa semana, até a próxima quarta-feira. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Amém?